Boa noite, irmãos queridos. Estamos aqui, hoje é dia 16 de 3 de 2025, agora são 18 horas e 31 minutos, e nós estamos aqui na igreja de Interlagos. E eu sou o pastor Hélio Pilvezan Filho. Hoje é o culto da família. Todo domingo às 18 horas temos o culto da família. E às terças-feiras, às 20 horas, nós temos a Escola da Doutrina Bíblica. Nós temos um site que é o www.igrejadeinterlagos.com.br, aonde você vai nos encontrar e os nossos horários de cultos também. Tem um botãozinho superior direito, ao vivo, que você pode participar conosco. Lembre-se sempre de entrar com o microfone e a câmera desligados. Todos os nossos cultos são gravados e disponibilizados no canal do YouTube, Igreja de Interlagos, tudo junto. Estamos também no Instagram e no Facebook, siga-nos lá. Perguntas podem ser encaminhadas para o e-mail faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br, o que responderemos com bastante alegria. Você pode também nos encontrar no WhatsApp. Pediria que você comentasse, curtisse, compartilhasse, né, o tal do triplo C, ou simplesmente diga de que lugar que você está nos assistindo, né? Assim as nossas gravações vão alcançar relevância no YouTube. Peço também que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações e seja muito bem-vindo. Bom, ditas essas palavras, nós vamos trazer uma mensagem hoje, mas antes de tudo eu quero fazer uma oração. Fecha seus olhos, mesmo que você estiver assistindo no YouTube, não tem problema nenhum, tá bom? Deus querido, Pai eterno, nós te louvamos e te agradecemos pela tua misericórdia, pela obra que o Senhor desenvolveu na cruz, pelo caminho que o Senhor preparou para nós. Te louvamos por tudo isso, Senhor. Peço, Pai, que o Senhor agora fale através da minha boca, Senhor, a tua igreja e nos convença, Senhor. Nos convença, que é o mais importante. Nós te pedimos, Pai, que tu abençoes as famílias, todos aqueles que estão assistindo, aqueles que vão assistir, abençoe, Senhor. E que isso que for dito aqui seja relevante para as suas vidas. Nós te agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, eu pedi para que vocês lessem, né, Tiago, né? Tiago capítulo 1, do 2, 1 inteiro, na realidade. Mas antes de eu ler lá em Tiago, eu quero ler um texto, porque a minha pregação hoje, ela vai girar em torno da nossa conduta cristã num mundo não cristão, né? É basicamente isso que a gente vai falar, né? Então, antes de mais nada, eu queria ler um texto que está em Filipenses, capítulo 3, né? Logo aqui no comecinho, né? No verso 2 em diante, ele fala assim: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Lembra lá, Eliette? Não é para se circuncidar. Tá certo? Sim. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne, né? Eu lembro desse versículo aqui, eu lembro de uma música do Milton Nascimento, né? Que ele fala assim, que ele fazia do braço dele o viver, quer dizer, a força dele estava nos braços e ele, para viver, ele confiava no braço dele. Nós não confiamos no nosso braço, tá, irmãos? Eu não confio na carne. Ainda também que podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Então Paulo é que começa a falar de si mesmo. Fui circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. O cara era bom, viu? O cara era muito bom. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda, né, por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas essas coisas pela excelência do conhecimento de Cristo. Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda. Queria que você lembrasse disso aqui, ó.
Está vendo aqui a palavra perda? Ih, saí aqui. Eu sofri a perda, está aqui, ó, de todas essas coisas. Quais coisas? Quais coisas? Que ele era o quê? Aqui, ó, está aqui o que ele perdeu. Ele era circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei foi fariseu, tudo isso ele perdeu. Né? Sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória. Tem alguns textos que falam como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Muito bem. É isso aí. Vamos lá agora para Tiago, capítulo 1. Eu vou ler aqui do 2 em diante até o 18. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Olha aí que importante isso. Não pense que tal homem receberá alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor, a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então está aí uma advertência, né? Um ensinamento que o apóstolo nos dá, não é verdade? Que ensinamento que ele nos dá? É muito interessante, né? Por causa do zelo que Paulo tinha com Tiago, né? Ele, olha, Tiago, né? Seja firme, seja forte, né? E Tiago acho que entendeu o recado, né? E agora nós é que precisamos entender esse recado, né? E por que eu pus esse texto aí, irmãos? Porque esse texto trata diretamente o nosso coração, né? Esse texto vai diretamente falar sobre
sobre as nossas escolhas, né? O texto, o tempo inteiro, ele está falando das nossas escolhas. Né? Vamos voltar lá e vamos analisar um pouquinho mais. Mas esse texto é maravilhoso. Por quê? Porque ele está tratando basicamente das nossas escolhas. Né? Olha aí, se você cair em tentação, olha, saiba que existe um grande gozo nessa história aí. Né? Que esse momento é um momento difícil, mas opera a paciência. Né? Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, ou seja, escolha a paciência, para que sejais perfeitos e completos. Ele está todo o tempo aqui falando das nossas escolhas. O que eu escolhi para a minha vida? Né? O que eu vou decidir para a minha vida? Se algum de vós tem falta de sabedoria, pede a Deus. Ó, você não está sabendo resolver esse problema, você não sabe lidar com essa situação, vai lá, ajoelha no chão, peça a Deus, que Deus vai te dar. Ele vai dar sabedoria e você vai resolver a situação de maneira cristã. Olha lá, peça com fé, em nada duvidando. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense que uma pessoa assim, com falta de fé, receberá alguma coisa do Senhor. Não, se você tem dúvidas sobre se está faltando fé, Deus não vai se preocupar. Ele se preocupa com aquele que tem fé, né? Aquele que acredita. O homem de coração dobre é inconstante. O que é coração dobre? É a pessoa que uma hora pensa de um jeito, outra hora pensa do outro, não tem os princípios firmes no seu coração. Isso é o coração dobre. Ou seja, uma pessoa de ouvido fácil. Né? Vem alguém, fala alguma coisinha no ouvido, pronto, já mudou de ideia. Aí vem outro, fala outra coisinha, não é bem assim, então vai lá e muda de ideia de novo. Esse é a pessoa de coração dobre. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação e o rico em seu abatimento, porque passará como a flor da erva. Então, meus irmãos, a todo instante, esse texto está falando das nossas decisões e das nossas escolhas. Por isso que eu achei muito interessante a Eliette falando do Espírito Santo. Né? Aquele versículo que você leu é simplesmente um negócio assim maravilhoso, maravilhoso. O Espírito Santo Consolador nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo Consolador, é esse sujeito na história que se preocupa com o meu interior e me ajuda nas minhas decisões. Percebe? Então, nesse ambiente que eu quero tratar com vocês. Porque quando nós fazemos boas decisões, nós damos liberdade para que o Espírito Santo haja. Mas você não tem sabedoria para resolver. É justamente isso que Deus quer, que você dependa dele, para que você obtenha aí alguma sabedoria. Não é? Então, irmãos, a gente tem que ser um pouco mais adulto. Pode falar, Eliette. Nós precisamos ser... Ligou sozinho, Hélio. Tá bom. Desculpa. Imagina. E esse Espírito Santo Consolador, por que o texto trata o Espírito Santo como Consolador? Então, irmãos, ele é consolador porque viver neste mundo, viver no meio das trevas, nos perigos que este mundo traz, nas dificuldades que o diabo vai nos fornecendo, nós precisamos de apoio celestial. E esse apoio celestial vem do Espírito Santo de Deus. Entendeu? É esse o apoio que nós precisamos. Né? Eu preciso que o Espírito Santo me dê
entendimento, sabedoria, porque o diabo está ao nosso redor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Não tem anjo acampado ao meu redor, não. O único anjo acampado ao meu redor é Satanás. É o diabo, é o capeta, o caramunhão. É o Deus deste mundo. É o Deus daqui, é o dono da terra, é o dono do planeta, das coisas materiais. E nós estamos em casa alheia. Nós estamos num território maldito, onde a operação de Satanás corre solta. E isso nós precisamos de um consolador. O consolador é aquele que vai cuidar. Sabe quando uma criança cai, machuca o joelho e sai correndo, chorando e vai para o colo da mãe? E o colo da mãe para uma criança de 4 anos é o paraíso, é o céu. É mais ou menos nesse clima que nós estamos. Esse Espírito Santo, ele é o Consolador. É nele, é para ele que eu vou correr no momento em que eu passar uma prova, uma dificuldade. É nele que eu dependo, é dele que eu quero ser consolado, como uma mãe consola o seu filhinho pequeno, que ralou o joelho. Não tem imagem, melhor imagem do que essa, de uma criança sendo consolada pela mãe. Aí a mãe vai lá, não chora, filhinho, isso aqui vai passar, aí passa uma pomadinha, passa um remedinho. Na minha época, a gente passava aquele, como é que chamava? Aquele mertiolate, né? Aquilo doía mais do que o ralado do joelho, velho. Como aquele negócio doía. Eu lembro que uma vez eu resolvi fazer um skate, eu devia ter uns 11, 12 anos mais ou menos, eu resolvi fazer um patinete, não era skate, era um patinete. Botei umas rodinhas de rolemã lá, tal, não sei o quê, preguei, fiz não sei o quê. Aí quando eu fui brincar com o patinete, ele destroçou, eu caí de cara no chão. Eu ralei a testa, o nariz, até aqui embaixo do nariz, o queixo. Ralei tudo, fui correndo pro colo da minha mãe. Aí a minha mãe pegou o mertiolate e passou o mertiolate, aquilo doeu, mas doeu tanto, ardeu que, olha, mas depois ficou tudo bem. Aí a minha mãe me consolou. Então, este sujeito, o Consolador, é ele que nos ajuda, irmãos. Nós somos dependentes dele. Eu gosto muito de uma frase que o Weber, pastor Weber, sempre fala aqui. Sem ele, nada podemos fazer. O pastor Weber fala com tanta convicção. Fala aí, Weber. Quero ver a sua convicção maravilhosa. Por favor. Sem o Senhor Jesus Cristo, nada podemos fazer. Simplesmente nada. E como que nós vamos chegar nesse Senhor Jesus? Através deste Espírito Santo maravilhoso, que está dentro. Ele não está ao redor está Satanás, ao redor está o diabo, querendo que você caia, que você tropece, que você se rale todo. Mas dentro está o Espírito Santo, o Consolador. Lembra que Jesus falou, né? Viremos nele e faremos nele morada, né? Eu e o Pai viremos nele e faremos nele morada. É assim. Então, irmãos, você, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua escola, com a sua vizinhança, com o seu chefe, com as pessoas que você tem contato diariamente, com a mocinha do supermercado, com o atendente da lojinha da mercearia, nós precisamos refletir esse Espírito Consolador.
nós temos que ser um ponto de apoio para as pessoas que não têm esse Espírito Consolador. A nossa conduta tem que expressar o amor de Cristo. A todo instante, nós precisamos expressar o amor de Cristo nas nossas pequenas atitudes. Eu lembro que eu não sei se era uma das irmãs da tia Esther, eu não tenho certeza, talvez a Eliette possa me ajudar a lembrar. Ela teve Alzheimer. Essa pessoa teve Alzheimer. E Alzheimer é uma doença terrível, né? Acaba com a memória da pessoa e tudo mais. E aí, quando chegava alguém perto, ela virava e falava assim: mas eu já te contei a respeito do Senhor Jesus para você? Olha, o Senhor Jesus, ele pode salvar a sua vida, e não sei o quê, não sei o quê. Aí passava 5 minutos, eu já falei do Senhor Jesus para você? Eu já te disse como Jesus é bom, que ele pode fazer isso, pode fazer aquilo, tá. Passava mais 5 minutos, outra pessoa que já tinha falado, ela falava de novo. Ou seja, Mateus 15, 18 vai dar uma ideia do que é o Alzheimer para um cristão. Vamos lá. Mas o que sai da boca procede do coração do homem. O que é que tinha no coração dessa mulher, gente? O que é que tinha no momento da sua doença? Eu esqueci de passar aqui, de colocar para vocês, né? Tá aqui, ó. Mateus 15, 18. Mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Estas coisas que Jesus relata aqui têm que serem substituídas na nossa vida. Por que que Jesus fala assim de maneira tão pesada? Olha só, irmãos, como é pesado isso que Jesus fala. Porque do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Olha como é o coração humano, gente. E quem está falando aqui não é o Hélio que está dizendo isso. O Senhor Jesus disse. Então, nós precisamos substituir essas podridões, essas tendências malignas, horrorosas. Substituir isso na nossa vida pelo amor de Cristo. Por isso que essa senhora, no seu Alzheimer, tinha esquecido toda a desgraça da sua vida. Mas ela se lembrava da mais importante. No seu Alzheimer, ela lembrava do Senhor Jesus o tempo inteiro. Nós precisamos substituir isso da nossa vida. Nós precisamos substituir essas coisas que Jesus acabou de falar. Tem que entrar no nosso coração dia e noite, 365 dias por ano. Nós temos que estar convencidos do amor de Cristo o tempo inteiro, senão essas tranqueiras, essas porcarias, essas podridões ressurgirão no nosso coração. Então, irmãos, é uma opção nossa. Por isso que eu quis ler aquele texto de Tiago, que o texto inteiro ali fala de escolhas, né? As nossas escolhas. Então, na nossa vida, irmãos, no nosso dia a dia, por isso que o apóstolo fala assim, orai sem cessar. Por que orar sem cessar? Porque se um minuto que você não ora é um minuto que o diabo pode usar para estragar a sua vida.
Porque a nossa carne é podre. Então, irmãos queridos, é uma decisão. É uma decisão que a gente tem que tomar. É uma escolha que nós temos que fazer. Mas não é uma, é todo instante, todo o momento da sua vida, tudo o que você faz, escolha para Deus. O nosso coração tem que transbordar do amor de Cristo. O amor de Cristo, irmãos, aquilo que Jesus fez naquela cruz não é um ícone, não é uma história de livro, não. Aquilo que Jesus passou na cruz, irmãos, é a coisa mais terrível que um ser humano pode passar. É a coisa mais bestial, mais maluca. É dor ao extremo em todos os sentidos. Dor física, dor emocional de ter sido abandonado. Deus meu, por que me desamparaste? Olha a dor que Cristo teve. Era a dor, muitas figuras que aparecem em Jesus crucificado, ele está com um paninho na região genital. Mas lá naquele momento não tinha, não. Ali, a exposição da nudez era uma coisa, assim, impensável para o judeu. É uma dor emocional gigantesca. Nós não podemos diminuir isso. Nós não podemos trazer a obra de Cristo a uma figurinha de um cara crucificado. Não. A gente tem que dar a devida importância. A devida importância. O que Jesus sofreu naquele momento ali deve ter sido... Eu não consigo imaginar a dor. O sofrimento. Imagina você carregando os pecados de todos no seu corpo. E ainda foram lá, esfaquearam, né? Bateram uma lança nele, deram vinagre. Você sabe essa história do vinagre aí? Não sei se vocês sabem a história do vinagre. O vinagre era usado nos banheiros públicos como uma maneira de você desinfectar alguma coisa. Então aquele vinagre ali, irmãos, não era o vinagrezinho que você coloca na salada, não. Entendeu? Era um vinagre onde as pessoas se limpavam. Você tem ideia ou acha que a crucificação de Cristo, eu vou mostrar aqui. Você acha que a cruz de Cristo é isso aqui? Isso aqui é a cruz de Cristo? Você pensa que a cruz de Cristo é isso? Não, irmão. Isso aqui é uma representação fraquíssima. A gente não tem ideia do que é a cruz de Cristo. Nós não temos essa ideia. Sabe, irmão, quando eu vejo, assim, algumas religiões trocando Jesus por Virgem Maria, trocando o Senhor Jesus por dízimos, ofertas, eu fico assim com uma tristeza, trocando a obra de Jesus por uma imagem, uma figura como essa que eu acabei de mostrar para vocês. Eu fico entristecido, porque a obra de Cristo ela é tão gigante,
Ela é tão incrível, tão maravilhosa. Aquilo que Jesus fez naquela cruz foi algo assim impensável. E a gente vai lá e troca Jesus por um pecado. Você troca Jesus por um olhar indiscreto, um dinheirinho fácil aqui, ali, uma mentirinha colar. A podridão do homem é tão grande que a gente é capaz de fazer isso. Nós somos capazes de trocar esse tão grande amor, tão incrível amor de Cristo, a gente troca por um olhar, por uma mentira, por uma falsidade. Então, irmãos, o que eu quero trazer com essa mensagem é isso. A gente precisa entender exatamente aonde você se meteu. Você precisa entender exatamente no que você está metido. Quando Jesus subiu naquela cruz, quando Jesus subiu lá, ele falou assim: eu dou a minha vida e torno a tomá-la de volta. Foi uma opção de Jesus. Jesus escolheu aquilo. Deu para entender? O Senhor Jesus escolheu estar naquela cruz. Ele podia simplesmente falar: não, não vou, é muita dor, não vou aguentar. Mas não, foi uma opção dele. E hoje ele está dizendo assim: você tem que optar por mim, pelo Espírito Santo. Você tem que se encher de Cristo, encher do amor de Cristo todos os dias, todos os minutos, todos os segundos. São 86 mil segundos que existem num dia. Cada segundo do dia, você tem que se encher do amor de Cristo. Sabe quando aquele momento em que você bate o dedinho do pé, o dedinho do pé você bate ali, ó, no sofá, no cantinho do sofá, que sobe aquela dor horrorosa, uma dor terrível. É nesse momento que você tem que glorificar o Senhor Jesus. Sabe aquela situação que talvez você tenha se metido no seu emprego, que, sei lá, uma situação difícil? É nesse momento que você tem que se agarrar em Cristo. Então, irmãos, a nossa vida tem que transbordar, tem que transparecer o amor de Cristo. As nossas atitudes, elas devem ser medidas a todo instante. Nós cristãos precisamos medir as nossas atitudes. Você entendeu? Se você fizer isso, o Espírito Santo toma conta da sua vida e você vai embora. E você cresce. O que não dá, irmãos, é a gente ser bonitinho aqui dentro da igreja, bonzinho, mas lá em casa, maltratar a esposa, maltratar o marido, maltratar o filho, falar mentira, ficar falando da vida dos outros, dando mau testemunho. Você não está dando mau testemunho para o vizinho, para uma pessoa, não, você está dando mau testemunho para o diabo que está ao teu redor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. O mau testemunho que você está dando não é para... Você pode fazer escondido. O seu pecadinho lá, você pode fazer escondido. Mas o diabo está vendo. O diabo está olhando. Ele é testemunha. Ele está testemunhando. E nós precisamos aprender a viver com o Espírito Santo para que eu tenha condições de superar as minhas maldades. O Espírito Santo precisa crescer dentro de mim para que essas podridões não venham à frente. Aquilo que a gente acabou de ler.
À medida que o tempo passa e eu me alimento das coisas do amor, das coisas de Cristo, percebe? O meu coração vai substituindo as coisas que a gente acabou de ler. As nossas intenções têm que refletir as intenções de Cristo. E também devemos estar preparados para perder algumas coisas, que nem Paulo falou lá em Filipenses 3, né, que a gente leu. Considera essas coisas como escória. Judeu, fariseu, circundado o 8º dia, e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. Então, irmãos, a minha mensagem de hoje é tentar dar um impacto em você sobre a sua conduta, não diante do pastor, mas diante, desculpa falar, mas tem que ser, a sua conduta tem que ser boa diante de Satanás, diante do diabo. A sua conduta tem que ser boa na frente de Satanás. Você tem que refletir o amor de Cristo na frente do diabo, porque a Bíblia fala que o diabo está ao nosso redor, rugindo, nervoso, como um leão. Você não tem que mostrar para mim, não. Não é para mim que você tem que mostrar que você é crente. A gente não para pensar nessas coisas, né? Eu tenho que mostrar para o diabo o meu cristianismo verdadeiro. Então, eu quero impactar você nesse aspecto, que você entenda aonde você está metido, aonde você se enfiou. O cristianismo, irmãos, é a solução para a morte. Jesus é a solução para a morte. Ele ressuscitou. Foi ele que ressuscitou. Ele ressuscitou para a glória de Deus. E nós podemos ter esta ressurreição também. Então, queridos, começa a fiscalizar o seu coração todos os dias. Opa, passei 2 horas sem pensar, sem amar a Deus, sem orar a Deus. Orar aqui, pensar nas coisas do Senhor. Passei 10 minutos sem lembrar das coisas de Deus. O diabo vai tomar ocasião. E quando a gente se volta para Deus, o Espírito Santo cresce dentro de você. O Espírito Santo vai crescer dentro de você. As suas atitudes vão refletir. Sabe aquela atitude que você toma no susto? Sabe quando você toma uma atitude no impulso? O dia que o Espírito Santo for grande dentro de você, o impulso vai ser em direção às coisas de Cristo. Entendeu? É assim que funciona o Espírito Santo. Por isso que eu gostei muito do que a Eliette falou no começo. A gente precisa ser fiscalizados, irmãos. Precisamos ser fiscalizados por nós mesmos. Né? Nós temos que tomar consciência disso. Né? Então, irmãos, eu queria deixar esse recado para você. Que você tome decisões que reflitam a obra do Senhor. Tá bom? E aqui eu encerro. Eu queria que você fechasse os olhos para que nós pudéssemos orar e encerrar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse momento tão agradável contigo, Jesus. Que o Senhor possa nos livrar de todo o mal, livrar de toda a ação de Satanás, Pai. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor fale conosco todos os dias, que o Senhor nos livres do mal todos os dias. Eu te peço, Senhor Jesus, que abençoes a igreja, que o Senhor abençoe
os nossos irmãozinhos que não puderam estar aqui hoje, alcance-os, e aqueles que estão assistindo a gravação também, Deus. Eu faço essa oração no nome santo e soberano de Jesus. Amém e amém. Queria passar a palavra para o pastor Valdo. Acho que é o Valdo, não é, Valdo? Só desligar aqui.